Pão francês, arroz à grega, crepe suíço. Essas comidas vieram desses países? E aí, filhotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thay e aqui no canal eu ajudo você a melhorar o seu português de um jeitinho brasileiro para você falar de um jeito mais natural. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos. E também não esqueça de ativar as legendas e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu tô falando muito rápido ou muito devagar. E bora pro vídeo! Você sabia que aqui no Brasil a gente tem várias comidas com nomes que indicam ser de outro país? Um exemplo é o pão francês, que a gente ama comer todo dia de manhã. Não eu não posso. Ô Thay, sabe como que chama esse pão lá na França? Como? Pão. Além desse nome, o pão francês, dependendo do estado do Brasil, pode ter outros nomes, tipo pão d'água, pão de trigo, pão aguado, carioquinha, cacetinho, pão careca, pão de sal, e esses são os que eu já ouvi. Se você conhece outro nome do pão francês, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. Mas quem é francês sabe que esse pão não é francês. Então por que raios ele é chamado de francês? Bom, no começo do século XIX, os brasileiros que eram mais ricos pagavam mó pau para tudo que vinha da França naquela época. Arte, moda, não sei o quê. E quando esses brasileiros ricos voltavam da sua viagem europeia, eles pediam para os seus cozinheiros tentarem fazer um pão de miolo branco e casca crocante. De certo tinha um pão de miolo branco e casca crocante lá na França. E esse pão foi chamado de pão francês porque na cabeça dos brasileiros, naquela época, tudo que vinha da França era coisa de rico, era chique. Até hoje, né? Mas, Thay, você sabia que em outros países esse pão é conhecido como pão brasileiro? Sério? Que países? Ah, sei lá, eu ouvi por aí. Que países? Mas que bom, né? Já que foi a gente que inventou. Arroz à grega. Vem da Grécia? Não! O arroz à grega é um arroz que é feito com passas, ervilhas e legumes diversos e é muito consumido aqui no Brasil. E não tem nada a ver com a Grécia. Eu não consegui encontrar por que esse prato tem esse nome, mas eu acho que ele foi criado aqui no Brasil. Esse prato pode ter diversas variações. Pode ser arroz com ervilhas e passas e cenoura. Pode ser arroz com cenoura e milho. Pode ser arroz só com passas. Pode ser arroz com legumes que sobraram de ontem do almoço. Enfim. Ah, uma curiosidade. Vamos voltar para a França, chique, coisa de rico. A gente tem aqui no Brasil uma expressão em francês que é a res dente. Res dente. Porque francês é chique. Então, quando a gente monta um prato com os restos da comida do almoço de ontem, a gente chama de res dente, para ficar chique. E essa expressão em português é restos de ontem. Teria que ser reste d'hier, certo? Mas a gente fala res dente porque a nossa criatividade fala mais alto. Ou seja, restos de ontem, res dente. Churrasquinho grego. Vem da Grécia? É. Próximo. Tanta comida que deu até sede e eu pensei, é claro, numa bebida internacional, que é a nossa maravilhosa e refrescante limonada suíça, uma bebida típica e original do Brasil. Até porque é difícil cultivar limão lá na região da Suíça. Então, eles teriam que sair do país deles para tomar a limonada suíça.
Vamos ficar mais um pouco na Suíça agora para falar do crepe suíço, que existe no Brasil desde a década de 80. Mas pelo andar desse vídeo, eu imagino que esse trem não é suíço não. E não é. Quem inventou essa massa recheada com um palito no meio foi um russo. E ele não inventou só a massa, como também inventou a máquina que faz ela. Mas pelo que eu li nas pesquisas para fazer esse vídeo, parece que essa história desse moço russo não é verdade não. E agora vamos para Itália. Na Itália, a gente tem várias regiões que inventaram pratos maravilhosos, como o arroz à piemontese, que vem de Piemonte. Só que não. Esse é um prato que leva arroz cozido, creme de leite, presunto em cubos, queijo, champignon, um mix de ingredientes que eu achei bem estranho, mas que é sucesso aqui no Brasil. Não só sucesso, como também é invenção brasileira. Parece que em algum momento da história os chefes brasileiros não estavam conseguindo achar arroz arbóreo, que é um arroz próprio para fazer risoto. Então adaptaram a receita usando creme de leite e vieram aí com esse nome do nada que não sei cadê o sentido. Ainda na Itália, eu quero saber em que lugar desse país a gente encontra a palha italiana. Eu não sei como que esse nome foi parar nesse doce, sendo que esse é um doce à base de brigadeiro, que é um doce brasileiro. Pra quem não conhece o brigadeiro, meu irmão, tu tá perdendo. E a palha italiana, que de italiana não tem nada, é a base de brigadeiro, biscoito triturado e açúcar. Bom demais! Mamma mia, sabia que eu já vendi muita palha italiana nessa vida? Foi um dos meus trocentos empregos. Ainda na vibe dos doces, ainda na Itália, a gente tem o sorvete napolitano, que tem origem em Nápoles, né? Não. Existe aí um sorvete de massa que tem 3 sabores: chocolate, creme e morango. Mas agora a gente tem uma comida internacional de verdade, porque esse sorvete veio lá dos Estados Unidos e não de Nápoles. No final do século XIX, teve uma grande entrada de italianos nos Estados Unidos, e como foram os italianos que ensinaram os norte-americanos a fazer sorvete, eles resolveram criar esse sorvete de 3 sabores, com 3 cores, para homenagear e lembrar a bandeira da Itália. Com sorvete de chocolate? Por que não pistache? Pois é. E ainda falando de sorvete, em 2015 rolou uma febre de picolés recheados aqui no Brasil, que eram chamados de paleta mexicana. Mas esse picolé vem do México? Ô Thay, paleta é uma palavra mexicana. Uma palavra? E o que significa essa palavra? Traduz aí. Anota. Picolé. Então de mexicano esses picolé não tem nada. Nada. Até porque lá no México, os picolé de lá não tem nada dentro. Até onde eu sei. Não, essa sim. A torta holandesa é holandesa. Só que não. Pelo que eu li, as sobremesas lá dos Países Baixos são assadas e quentes, e não geladas e refrescantes como é a torta holandesa. E da onde que é esse trem? Uai, do Brasil. Um belo dia, a dona de uma cafeteria de Campinas, no estado de São Paulo, criou essa receita. Como ela tinha morado nos Países Baixos durante um tempo, ela resolveu dar esse nome para esse doce em homenagem aos patrões dela da época. Parece que ela estava tentando imitar um pavê que ela experimentou e gostou, mas como era para vender, ela tentou fazer uma versão mais bonita. A criatividade dos brasileiros não para, seja na criação dos doces ou salgados, ou seja, na hora de dar nome para eles. Galera, qualquer coisa que você der para um brasileiro, ele vai adaptar. 3 pratos bem famosos que são adaptados, assim, absurdamente adaptados pelo brasileiro, é o cachorro-quente, o sushi
E a pizza? Comenta aqui embaixo se você quer que eu fale mais sobre essas e outras comidas que os brasileiros conseguiram adaptar, que aí eu faço um vídeo novo só sobre isso. Ah, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque eu tô fazendo posts diários por lá. Todo dia tem um post novo, então é mais português para você consumir. O link tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá e segue a gente lá. E interage também, porque lá a gente consegue ter uma proximidade maior. Combinado? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!